Porque, queridos, esse homem tinha a oportunidade de mudar de vida. Ele estava ao lado de Jesus, mas estar ao lado de Jesus não torna salvo. O que te torna salvo é o teu coração alinhado ao coração de Jesus. O problema não é você ser pecador, porque o sangue de Jesus te lava, te purifica, e a partir de agora, Ele não te vê mais como pecador, Ele te vê mais salvo do que a neve, porque Ele é o caminho, a verdade, a vida, Ele é a alegria, a paz que excede todo entendimento, e Ele é a salvação. O tema da minha mensagem hoje é as três cruzes. As três cruzes. Abra sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, no capítulo 23. Nós vamos ler do verso 32 ao 43. Lucas 23, do 32 ao 43. O texto diz o seguinte para a gente. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele, para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Queridos, nós estamos aqui diante dos momentos mais importantes da história. Jesus está em seus últimos minutos antes de ser morto. E a gente sabe o que aconteceu no final. Ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele não permanece morto. Só que a história vai dizer para a gente que Jesus foi levado para o Gólgota, um lugar chamado Caveira, e lá ele é crucificado. O que ele é crucificado? Crucificado é quando colocavam ele numa cruz, quando colocavam uma pessoa numa cruz. E Jesus é colocado na cruz, ele é crucificado. Só que a cruz de Jesus não é única no Gólgota. A cruz de Jesus não é a única cruz que estava naquele lugar, porque tinham mais duas. Tinha uma cruz à direita e tinha uma cruz à esquerda. E a Bíblia vai dizer para a gente muito claramente que os religiosos daquele tempo, eles olhavam para Jesus e ficavam zombando de Jesus. Eles ficavam falando: nossa, interessante, cara. Ele é o rei dos judeus, ele não consegue salvar a si mesmo. Ele fala que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias prometido, mas ele agora está preso na cruz, morrendo de uma forma assim, horrenda. Como é que pode isso? Eles ficavam zombando de Jesus o tempo todo. Talvez motivado por isso e também por conta do caráter ruim,
o homem que estava na cruz do lado esquerdo também começa a zombar de Jesus. E ele fala, vem cá, por que tu não se salva, cara, e salva a gente também? Se salva e salva a minha pele, que eu estou precisando. E aí tinha um outro criminoso, que estava sendo crucificado também. Esse outro criminoso, ele fala o seguinte, ele fala, cara, o que você está fazendo está errado. Sabe por quê? Porque nós que estamos aqui na cruz, nós somos criminosos. A gente merecia estar nesse lugar de verdade. Esse lugar é nosso. Agora, ele que está aqui na cruz do meio, ele não merecia, ele foi injustiçado. Esse homem tem uma postura diferente. Por quê, gente? Naquele tempo, quem era crucificado? Quem era da pá virada de verdade. Aqueles homens que eram maldosos, porque era o tipo de morte mais horrenda que existia, mais humilhante. Era uma grande tortura você pegar uma pessoa e prendê-la na cruz. Então esse homem da cruz do lado direito, ele chama a atenção desse homem dizendo, ele é o injustiçado aqui, ele não merecia estar nesse lugar. E aí ele faz um pedido para Jesus, ele fala, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em outras versões vai dizer, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus olha para aquele coração quebrantado, para aquele homem que teve uma postura totalmente diferente que ele teve em toda a sua vida. E Jesus fala assim para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queridos, esse texto ele tem muitas lições importantes para a gente essa noite. As 3 cruzes do Calvário carregam ensinamentos importantes e eu quero compartilhar com vocês hoje esses ensinamentos. Pastor, o que cada cruz do Calvário representa? É sobre isso que eu quero falar com vocês. O que cada cruz representa? Primeiro, a cruz do lado esquerdo representa condenação. Pastor, por que condenação? Olha o verso 39. O verso 39, ele é muito claro para a gente dizendo, um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançavam-lhe insultos. Olha o que ele falava, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Ele está fazendo uma pergunta de deboche, ele fala, você não é o Cristo? Quer dizer que você é o Filho de Deus e você está aí crucificado? É isso mesmo? Que história é essa que o Filho de Deus agora está morrendo de um jeito terrível como você está morrendo? Se você é o Filho de Deus, faz o seguinte, desce daí, salva a sua pele e salva a minha também, porque eu estou precisando. Queridos, a gente olha para esse texto, a gente percebe que esse homem estava muito perto de Jesus. Mas um detalhe chama a atenção. Ele estava muito perto, mas o seu coração estava muito longe. Ele estava muito perto, mas ele nem sabia quem Jesus era de verdade. Porque ele o debocha, ele duvida, ele fala, tu não é o Cristo, tu não é o ungido de Deus, por que tu não se salva? Esse homem, queridos, ele teve uma oportunidade ímpar na vida. Nos seus últimos momentos, ele teve a oportunidade de refazer sua história. Sabe por quê? Porque esse homem tinha vivido na vida da criminalidade. A gente não sabe, a Bíblia não vai dizer o que esse homem fazia, mas ele era um criminoso perigoso, ou seja, ele deveria ter feito coisas terríveis na vida dele, ele devia ter matado, roubado, feito tantas coisas ruins. Só que no último momento de vida, ele teve uma oportunidade que valia bilhões, nenhum dinheiro, na verdade, no mundo, compraria a oportunidade que ele teve. Ele estava muito perto de virar uma chave na vida dele. Ele que estava condenado ao inferno, ele poderia viver na eternidade ao lado de Jesus. Mas sabe qual é a postura dele? É a postura de zombaria. É a postura de dúvida. É a postura de alguém que decidiu se manter no pecado. Eu fiquei pensando sobre isso. De verdade, se você chega no meu gabinete hoje e fala assim, pastor, a minha vida está toda errada. A minha vida financeira está ruim. A minha vida conjugal está ruim. O meu relacionamento com os meus filhos está horrível.
pastor, a minha vida está assim, muito difícil de viver. Eu não tenho nem mais vontade de viver, pastor. Você imagina se eu chego para você e falo assim, olha, eu sei quem pode mudar a sua história hoje. Eu sei que se você encontrar uma pessoa hoje, a sua vida é transformada 360 graus, é transformada por completo. Se eu falo isso para você e te indico a pessoa, você sairia do meu gabinete correndo para encontrar essa pessoa, sim ou não? Será? Será? Eu não consigo entender, porque muitas vezes, queridos, a gente sabe que só existe uma fonte de pureza que é Jesus, mas a gente vive buscando outros meios, outros modos, e de verdade, quando a gente age assim, sabe o que nós estamos fazendo? Exatamente o que esse homem fez. Nós estamos zombando de Jesus. Nós estamos mostrando para Jesus que tudo que ele fez não vale de nada para a gente. Porque, queridos, esse homem tinha a oportunidade de mudar de vida, ele estava ao lado de Jesus, mas estar ao lado de Jesus não torna salvo. O que te torna salvo é o teu coração alinhado ao coração de Jesus. Não é só estar perto de corpos, é estar perto de corpo, de espírito, de alma, de tudo. Tem muita gente que está pertinho de Jesus, vem para o culto todo domingo, toma santa ceia, louva, entrega dízimo, entrega oferta, trabalha na cantina, faz um monte de coisa na igreja. Está muito perto de Jesus, mas o seu coração está longe de Jesus. E hoje, o Senhor te trouxe aqui para te alertar para isso. Nós não podemos mais permanecer longe de Jesus. Esse homem, ele representa aqueles que estão vivendo exatamente na cruz da condenação. Sabe, queridos, esse homem teve a oportunidade de mudar tudo na vida dele, mas ele decidiu permanecer no pecado. Sabe qual é o problema de muita gente? Tem muita gente que sabe, conhece a palavra. Tem muita gente que sabe o movimento certo que precisa fazer. Tem muita gente que sabe o que precisa renunciar. Tem muita gente que sabe as brechas que precisam fechar. Mas as pessoas estão decidindo permanecer na cruz da condenação. Quando é uma criança, você até entende, porque criança não sabe discernir muita coisa. Mas tem muita gente subindo nessa cruz, se crucificando porque decidiu. Sabe qual é o problema? Aqui a gente percebe que esse homem, ele é aquele que quer o alívio já, o alívio imediato. Porque ele fala assim, tu não é o Cristo? Se salva e depois me salva também, pô. Me ajuda aí, me tira desse momento aqui. Ele não está preocupado com vida eterna, ele não está nem aí para isso. Pastor, como que pode a pessoa viver despreocupada com a vida eterna? Olha, é o que está acontecendo hoje. Tem muita gente que não está preocupado com isso, a pessoa está preocupada com amanhã. O que eu vou fazer amanhã? O que vai ser depois da manhã? A pessoa não está mais pensando na vida eterna. A vida eterna se tornou uma história, uma fábula que muita gente já contou um dia. Hoje em dia nem se conta mais. É uma fábula, é igual o Saci Pererê. Queridos, não dá para a gente viver assim. Nós somos seres terrenos, mas somos seres espirituais. Ou seja, nós precisamos viver nessa terra, vivendo aqui, pisando aqui. Mas o nosso foco precisa ser a eternidade, porque é para lá que nós vamos. A gente percebe que muita gente tem a mesma postura desse homem, sabe por quê? Porque ele queria o alívio do momento. Tem muita gente que fala, eu quero até Jesus, eu quero viver com Jesus, mas aí Jesus entregou o que você queria, você vira as costas para Jesus. Jesus, eu quero muito um filho, depois o filho vira empecilho. Jesus, eu quero muito emprego, aí o emprego vira empecilho. Jesus, eu quero um dinheiro para comprar uma casa lá em Arraial do Cabo, aí a casa vira empecilho. Vocês já repararam que tudo o que a gente pede para Deus, quando Ele nos dá, fácil demais, porque às vezes tem gente que é assim, né? Você já reparou que a pessoa pega isso e torna isso Deus dela? Já repararam isso? Se torna o Deus. Queridos, não dá mais para a gente viver um evangelho
de alívio imediato. A única coisa que tem alívio imediato é sal de fruta. Não tem como viver um evangelho de alívio imediato. Evangelho é você matar o seu eu todos os dias. É você renunciar ao pecado todos os dias. É você esmurrar o seu corpo todos os dias. Esse homem mostra pra gente o grande perigo do alívio imediato. Sabe por quê? Ele ficou clamando, dizendo, desce daí. Desce daí. Olha, quando a gente quer muito alívio, a gente fica falando coisas que a gente nem deveria falar. A gente fica pensando coisas que não deveria pensar. Sabe por quê? Você imagina se Jesus desce da cruz. Se Jesus descesse da cruz, a maior tragédia existente não seria o Titanic, não seria as torres do World Trade Center caindo, não seria Chernobyl, seria todos nós mortos em nossos pecados e indo, caminhando, trafegando para o inferno. Mas Jesus nos salvou, Ele não desceu da cruz, Ele permaneceu e é por isso que hoje nós temos acesso à vida eterna. Glórias a Jesus! Glórias a Ele. Esse ladrão representa bem aqueles que até chegam perto de Jesus, mas decidem manter o seu coração longe dele. O chamado de Jesus hoje é para que a gente pegue o nosso coração, muitas vezes vaidoso, muitas vezes sem fé, muitas vezes ferido por conta das coisas da vida, e que a gente pegue assim, alinhe o coração dele, fala, Senhor, alinhe o teu coração meu, eu preciso ter o coração alinhado com o teu, Pai. Eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei se vai faltar comida, eu não sei se vai faltar dinheiro, eu não sei se vai faltar casa, eu não sei se vai faltar conforto, eu quero só o meu coração alinhado ao teu, Pai. Aí tem gente que fala, pastor, eu tenho uma vida de devoção a Deus. Tu não tem noção de como eu tenho uma vida de devoção a Deus, querido. Devoção a Deus não é só você na hora do almoço rezar um Pai Nosso e achar que é suficiente, não. A maior devoção a Deus que você pode demonstrar nem é com palavras, é com ações. Tem gente que não fala uma palavra, você olha para ela e fala, cara, você vê Jesus, postura. Tem muita gente com discursos bonitos e falando, olha, pastor, a minha vida, eu estou orando, eu estou fazendo, que nada. Porque quando a gente olha para você, a gente consegue perceber que você não é isso. O problema de muita gente é querer se mostrar, é querer ser uma pessoa que a gente sabe que você não é. Não tem problema nenhum ser pecador, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós estamos todos nivelados da mesma forma, todo mundo aqui, de A a Z. Todos nivelados, todos pecaram. Mas o problema é a gente não reconhecer isso. O problema é que a gente querer demonstrar, eu tenho uma vida devota a Deus. Tá, quando você sai daqui, você trata sua mulher bem? Quando você sai daqui, você pega os catarrentos, você cuida bem, dá banho nas crianças, cuida das crianças, bota comida, ou para você de qualquer jeito. Quero saber não, quero fazer minhas coisas. Como é que é a tua vida? Quem é devoto a Deus de verdade, não é quem fica aí perambulando nas nuvens, não. É quem cuida da mulher, quem cuida da família, quem tem uma postura de homem no trabalho, não fica falando palavrão por aí, não fica com piadinhas de duplo sentido, não. Quem é devoto a Deus tem uma vida em Deus. Tem muita gente que está de parabéns. Pertinho de Deus, mas longe de Deus. Vamos lá. Deus está nos chamando para um novo tempo. Deus está nos chamando para um novo patamar de fé, de maturidade. E aí eu chego na segunda cruz. O que representa a segunda cruz? A cruz direita representa arrependimento. A primeira cruz é o quê? É o quê? E a segunda é arrependimento. Primeira condenação, a segunda arrependimento. A coisa começa a melhorar para a gente. Por quê, pastor? Porque aqui os versos de 40 a 42, olha o que dizem os versos de 40 a 42. Mas o outro criminoso,
o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Queridos, esse criminoso à direita, ele também estava condenado. Não tinha chance para ele, o inferno era uma realidade para ele. Mas olha, alguma coisa começa a mudar ali. Pastor, por que começa a mudar ali? Sabe por quê? Quando você lê o Evangelho de Mateus, você vai perceber que esse da cruz direita, ele também lançava insultos. Ou seja, de certa forma, ele tinha sido fermentado pelo povo. E ele também ficava lançando insultos. Só que aqui no Evangelho de Lucas, né, que são os evangelhos sinóticos, a gente percebe o quê? Que ele não está mais lançando insultos. Pelo contrário, ele está falando: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Queridos, a gente consegue perceber aqui que a postura desse homem mudou. Por quê? Ele começa primeiro falando de temor a Deus. Um homem que assumiu uma sabedoria que antes ele não tinha. Por quê? A vida dele era toda errada. A vida toda errada. Mas sabe de uma coisa? Isso demonstra arrependimento. Ele está demonstrando para a gente que ele se arrependeu, porque ele está falando de temor a Deus, o que ele nunca teve na sua história. Porque quem tem temor a Deus não vive uma vida que provavelmente ele tinha vivido. Senão ele não estaria sendo crucificado. Mas ele também aqui, ele reconheceu seus pecados. Ele sabe que ele violou, ele fez, ele transgrediu, porque ele fala isso. Ele falou: olha, você está falando aí, mas o que aconteceu com a gente? A gente merece. Nós estamos pagando um preço de algo que a gente semeou. A gente está colhendo o que semeamos. Nós semeamos isso mesmo. A nossa vida era toda errada mesmo. A gente merecia isso aqui. Agora, ele não. O da cruz do meio, esse não merecia, não. Esse homem reconhece seus pecados. Sabe qual é o nosso problema hoje? O nosso problema é que a gente muitas vezes não reconhece o que a gente faz de errado. A gente fica botando a culpa nos outros. O que tem de gente que coloca a culpa em mim quando peca, você não tem noção. A culpa é do pastor. A culpa é de um parente meu, que em 1986, ele falou um negócio comigo e aí desencadeou algumas coisas e eu vivi o que eu vivi. A gente fica transferindo culpa o tempo todo para as pessoas. Queridos, arrependimento é a gente passar o scanner na nossa vida e falar assim: cara, eu fiz tudo errado. Está tudo errado comigo, a minha postura está errada, o meu jeito está errado, o meu posicionamento está errado. E aí você faz o quê? Metanoia, é mudança de mente, é mudança de rumo. Você antes fazia, agora você não faz mais. Por quê? Porque você se arrependeu e você decidiu viver uma nova vida. Arrependimento é isso. Tem muita gente que até tem remorso. Remorso tem demais. Mas arrependimento, esse homem demonstrou que tinha. Mas esse homem também, ele reconheceu Jesus como inocente. Porque ele falou: nós merecíamos, ele não merecia. Ele está sendo injustiçado. Queridos, a cruz desse homem representa a cruz do arrependimento. O problema aqui não é você ter feito coisas. Pastor, eu sou ex alguma coisa. Todo mundo aqui é ex alguma coisa. Todo mundo já teve alguma falha. Cada um já fez. Tem gente aqui que, se eu te contar a história, você nem senta perto dela. Fala assim: rapaz, vou ficar até na dúvida se... será que ela está salva mesmo? Tem gente aqui de tudo quanto é tipo de gente, de tudo quanto é jeito. O problema não é você ser pecador, porque o sangue de Jesus te lava, te purifica, e a partir de agora, ele não te vê mais como pecador, ele te vê mais alvo do que a neve. O problema nosso não é esse, não é ter sido pecador, o problema é quando a gente não se arrepende dos nossos pecados. Esse é o problema. Um dia desse, eu estava conversando com uma pessoa e ele estava me contando: pastor, pensa num cara que gostava de pegar num fuzil. Pensa num cara que gostava daquele clima de boca de fumo, essas coisas erradas, de assalto. Pensa no cara. Era eu. Eu falei: não dá nem para acreditar que você era assim.
Porque a gente olha para a pessoa hoje, é um grande homem de Deus. E aí a gente percebe quão poderoso é o sangue de Jesus. Porque ele tinha tudo para estampar as capas dos jornais. Aliás, ele está estampando as capas dos jornais, mas do céu agora. O problema não é não ser ex alguma coisa. O problema não é ser pecador, não é. O problema é não se arrepender. O problema é querer transferir a culpa para os outros. Chegou a hora da gente entender quem somos e decidir não permanecer como estamos. Isso é arrependimento. Queridos, esse homem, ele decidiu morrer com Jesus para viver com Jesus. Ele falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não esquece de mim, não. Sabe o que esse homem mostra para a gente? Que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde. Talvez você entrou por essas portas pensando, pastor, eu estou com a vida toda errada. Eu uso uma máscara quando eu entro na igreja. Ei, chegou a hora de você tirar isso, porque o Senhor tem uma nova história para você. Chegou a hora de você entender que Jesus não morreu à toa. Jesus morreu para pecadores mesmo. Parabéns! Todos nós estamos aqui porque o Senhor morreu por cada um de nós. Nós temos a possibilidade hoje de recomeçar a nossa vida. Nós temos essa possibilidade, esse grande privilégio hoje. Recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Se arrependa hoje e decida viver uma nova história com Jesus a partir desse dia. Mas em terceiro lugar, o que a cruz de Cristo representa? A cruz do meio representa a salvação. A primeira cruz representa o quê? Representa o quê? A segunda? A segunda? A terceira representa salvação. Verso 43, olha o que vai dizer para a gente. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O que chama a atenção não é que Jesus falou, olha, você vai passar pelo purgatório e aí algumas coisas vão acontecer, ou você vai voltar para uma outra vida. Jesus não fala isso. Jesus fala, olha, hoje, quando tudo o que o mundo achar que aconteceu de pior com você, o melhor vai estar acontecendo. Porque hoje eu tenho um lugar melhor para você. Hoje eu estou virando uma chave, você estava com o seu nome na chamada do inferno, mas eu apaguei esse nome de lá. Mas não é só apaguei o seu nome da chamada do inferno, não. Eu coloquei o seu nome no livro da vida. Ele não fala, olha, eu vou pensar aqui e talvez um dia você vai viver na eternidade. Não, ele fala, hoje, filho, hoje você estará comigo no paraíso. Queridos, essa história é muito clara, demonstrando para a gente o poder da graça de Deus. A graça ela é tão poderosa que ela é capaz de salvar um ladrão no final da sua vida, de fazer com que esse ladrão, um homem que viveu todo errado, largar essa criminalidade, parar de pecar para viver na eternidade com Jesus. Humanamente falando, ele não merecia. Humanamente falando, nós não merecemos. Mas é a graça, é a abundante graça do Senhor. Pastor, é irresistível graça? Não, a graça não é irresistível. Isso é uma mentira. Porque tem muita gente que morre sem Jesus. A graça não é irresistível, ela é abundante. Isso ela é.
Eu não sei como é que é a sua vida. Aliás, eu sei da vida de algumas pessoas aqui. Eu sei que muita gente já fez tanta coisa errada. Teve gente aqui que matou. Teve gente aqui que roubou já. Teve gente aqui que já abortou, cara. Teve gente aqui que se prostituiu, cara. Teve gente aqui que disse que nunca teria sua vida com Jesus porque não era merecedor, e nós não somos mesmo. Mas a graça alcançou cada uma dessas pessoas. A graça mudou a vida dessas pessoas. E hoje, o passado dessas pessoas não os condena, pelo contrário, o passado é testemunho e tem servido de salvação para muitos. Não tenha vergonha do seu passado, não. Olhe para ele com muito orgulho, dizendo: olha o que Jesus fez por mim e em mim. Mas é interessante que a gente percebe também aqui que a salvação é imediata. Porque Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação não é um processo, ela é imediata. Quando você se arrepende de todo o seu coração e confessa Cristo como Senhor e Salvador, você é salvo. Pastor, mas eu conheço uma pessoa, pastor, que falava em línguas, que rodopiava, que entregava profecia para todo mundo, mas morreu, pastor, adulterando. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Nem todo mundo que está na igreja é convertido. Nem todo mundo. Porque o convertido, ele pode ter falhar, porque a falha é um acidente na vida dele. Agora, o não convertido é aquele que arquiteta para pecar. Já viram aquelas pessoas que fazem uma engenharia tremenda para pecar? O pecado na sua vida precisa ser um acidente. E ninguém que está livre disso, tá? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Ninguém aqui é mais santo, é mais anjo do que alguém. Ninguém. Ninguém. Ninguém pode se colocar aqui superior ao outro. Ninguém, nem pastor, nem supervisor, nem líder de célula, ninguém. Mas a gente precisa entender que a salvação é imediata. E Jesus é muito claro. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pastor, por que paraíso? É paraíso por quê? Porque tem nuvens tão brancas e a gente vai ficar flutuando nessas nuvens? Não, não é por isso não. É paraíso porque a natureza é abundante, águas correntes e a gente consegue fazer carinho nos animais? Não, não é por isso não. É paraíso, pastor, porque a gente vai ficar tocando harpa o dia inteiro lá e vai ficar tranquilo, sem se preocupar com as contas para pagar? Não é paraíso por isso. Você sabe por que é paraíso? Porque Cristo está lá. E onde Cristo está, é o paraíso. Porque não importa se tem prata, se tem ouro, se tem coisas preciosíssimas, porque a coisa mais preciosa que existe tem um nome, o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus, porque ele é o caminho, a verdade, a vida, ele é a alegria, a paz que excede todo entendimento, e ele é a salvação. Por isso que é paraíso. Para concluir, se você morre hoje e chega no céu e lá te perguntam assim: como você conseguiu? O maior pecado que você poderia cometer na sua existência era responder essa pergunta em primeira pessoa. Porque tem gente que poderia chegar e falar assim: olha, eu consegui chegar aqui porque eu tive fé. Porque eu fui uma pessoa boa. Porque eu não faltava culto. Porque o maior pecado que você pode cometer na vida é chegar no céu e perguntarem como você conseguiu, você responder em primeira pessoa. Porque o certo de verdade é você responder essa pergunta sempre em terceira pessoa, porque ele fez.
Porque Ele me livrou de todo pecado, porque Ele me livrou da condenação eterna, porque Ele derramou o seu sangue no madeiro, porque Ele me libertou, porque Ele me restaurou, porque Ele me curou, Ele levou as minhas feridas, pelas suas pisaduras eu fui curado, porque Ele me livrou de toda a ira de Deus. O nome dele é Jesus. A resposta tem que ser em terceira pessoa. Foi Ele quem fez. Você não é salvo porque você é bom. Você não é salvo porque você é da atitude. Você não é salvo porque um dia você falou, eu estou caminhando com Jesus agora. Não, você é salvo porque Jesus te salvou. Jesus te salvou. Eu fico imaginando a cena do ladrão na cruz chegando no céu. Os anjos olham para ele e ficam perplexos, porque eles olham e falam assim, cara, esse cara está aqui. Esse cara está aqui. E eu fico imaginando os anjos chegando para ele e falando assim, como é que tu conseguiu? Como é que você conseguiu chegar aqui? E aí ele responde assim, eu não sei. Aí os anjos perguntam para ele assim, vem cá, você participava da escola bíblica? Ele, não. Você pegava incenso, você entregava sacrifícios para Deus quando você estava lá na terra? Aí ele, não. Aí os anjos, não é possível. Chama lá o nosso líder. Aí vem o anjo mor, né? O anjo olha assim, o líder dele fala, você aqui? Como é que você fez para chegar aqui? Aí o ladrão na cruz fala, não sei, de verdade não sei. Aí ele pergunta, vem cá, você conhece a doutrina da justificação? Ele fala, eu não sei do que você está falando. O anjo pergunta assim, vem cá, qual é a sua corrente teológica? Você era calvinista ou arminiano? Ele vai falar, de verdade, eu nem sei o que vocês estão falando. Aí ele pergunta assim, olha, como que você conseguiu chegar até aqui? E esse ladrão na cruz olha para o anjo e fala assim, foi aquele homem que estava na cruz do meio, ele mandou que eu viesse para cá. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. A verdade, queridos, é que a salvação é um escândalo. A salvação é um escândalo. O mundo não consegue compreender. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos 3, ele explica para a gente, ele fala, todos pecaram e privados estão da glória de Deus. Mas ele continua falando, eles são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Você entendeu? Você entendeu? Jesus nos salvou. Jesus nos libertou. Jesus mudou o rumo da nossa história. E hoje, nós não somos mais pecadores. Nós somos lavados, remidos. Estamos sendo preparados para vivermos na eternidade com Ele. Se você entrou por essas portas como um condenado, saia por essas portas como justificado. Se você entrou por essas portas com muitos rótulos sobre você, saia por essas portas sem os rótulos, mas com uma identidade de filho amado do Senhor Jesus. Todos pecaram. Estão privados da glória de Deus.
mas Cristo realizou uma grande obra. Tome posse dessa obra hoje. Viva de verdade o evangelho da cruz. Porque não viver o evangelho da cruz é querer retirar Jesus dela, assim como o homem da esquerda.